Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então vamos por parte. Em primeiro lugar, a nossa confissão de fé declara que na Escritura são todas as coisas igualmente claras em si. Espera aí, pastor, não é tão fácil assim não. Por que o arcanjo lutava com Satanás sobre o corpo de Moisés? A Bíblia não diz? Não há pista sobre isso nas Escrituras, mas a Escritura em um outro lugar diz assim: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. Pronto, já houve sossego no meu coração. Por que o diabo queria o corpo de Moisés é problema dele e do arcanjo Miguel. Eu não tenho nada a ver com isso. A Bíblia me disse que isso não me interessa, não diz a respeito a mim. Então aquilo que deve ser conhecido está claro. E aí ele completa a ideia dizendo: nem do mesmo modo evidente a todos. Às vezes algumas verdades bíblicas são mais difíceis, demandam mais tempo. A outros parece ser mais fácil a compreensão. Mas ele diz: contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, essas, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Quais são os meios ordinários? Primeiro, é a leitura das Escrituras. Você precisa ler a Escritura. O que é a Escritura? Gênesis, Apocalipse. A Escritura não pode ser aqueles livros que eu gosto mais de ler, aqueles que me são mais aprazíveis, aqueles que são mais fáceis de leitura. Ou então vamos ler 2 João, é bem curtinha. Ou vamos ler Gênesis, tem uma história tão corrida, uma narrativa tão gostosa, mas ninguém quer ler 1 Crônicas, só tem genealogia. Ou Levíticos, são tantas leis e rituais sem sentido. Não se esqueça que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Toda a Escritura. Não há livro da Escritura que deva ser desprezado, mas ela deve ser considerada como um todo. O primeiro meio ordinário é a leitura. O segundo é a oração. O Espírito Santo, quando nós o invocamos por meio da oração, ele nos traz à mente claramente o ensino das Escrituras, falando-nos, nos testemunhando ao coração. Depois Deus muniu a igreja com ferramentas como hermenêutica e exegese, que capacitam a leitura do texto original, no tempo cultural que lhe é próprio, na literatura que lhe é própria, para uma melhor compreensão. E deu à igreja ministros do Evangelho para que fale a igreja e instrua a igreja, capacite a igreja para que a igreja tenha essa capacidade de ir às Escrituras e conhecê-la, lembrando que tudo o que é necessário para a salvação claramente está exposto e explicado na Escritura. Temas mais difíceis, como por exemplo a escatologia, vão requerer meios ordinários, mas tudo aquilo que é necessário para a salvação claramente se percebe nela. Ainda a nossa confissão de fé diz assim: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. O princípio hermenêutico pelo qual
nós interpretamos a Escritura é a própria Escritura. Tudo o que ela diz, ela mesma explica. Então, o primeiro princípio pelo qual eu devo interpretá-la é ela mesma. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas é único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então eu posso tomar outro texto que explique aquele assunto, ou que trate daquele assunto, e ele vai explicar aquele texto mais difícil. Então, quando Pedro diz que há coisas difíceis, isso não nos desespera, porque a própria Escritura vai explicar aquele texto difícil. Como, por exemplo, ela é honesta em dizer que há aspectos na própria Escritura que são difíceis de entender. Isso não nos assusta, porque a regra que nós temos é que a própria Escritura vai se explicar. Então,